Olá, meu povo, tudo bem? Trago para vocês mais uma novidade aqui no Novo Estrela. Mais uma opção de imóvel aqui no Novo Estrela com um acabamento maravilhoso. E talvez você não saiba. E você que deseja comprar esse imóvel, tem uma novidade para você. Você pode financiar esse imóvel pelo Banco Banpará. Para você, servidor público, tem as melhores taxas, as melhores condições. E esse imóvel fica exatamente localizado aqui na rua Dino Souza, no Novo Estrela. Eu trago para você essa opção de imóvel maravilhosa. Olha, gente, eu vou mostrar os acabamentos, vocês vão ver o quanto de perfeição esse construtor ele colocou nesse imóvel. Eu tenho certeza que você vai gostar e ainda mais comprar e sair do aluguel, aquele tão temido aluguel. Você vai realizar seu sonho da casa própria. E essa opção de imóvel aqui, você tenho certeza que você vai adorar. Gente, que imóvel é esse, gente? Nossa, eu amo essa claridade. Branco neve. Olha, tudo branquinho. O acabamento dessa porta de vidro, toda no perfil preto. Eu gosto dos acabamentos. Essa claridade traz uma amplitude maravilhosa ao imóvel.